Fala família, muito bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou Gabriel Santos, nós estamos iniciando mais um Café com Palavra. Como já é de costume, pega na tua mão aí, tua xícara, tua garrafa de café, vamos bater aquele papo juntamente comigo para que assim nós possamos crescer juntos. Para hoje, para tomar com base, eu quero pegar no Evangelho de Lucas, capítulo 5, e o verso é o verso número 8. Lucas capítulo 5, verso 8 diz assim: E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Na semana passada nós iniciamos uma série a respeito de homens extraordinariamente comuns. De fato é, quando nós vamos olhar e observar alguns personagens da Bíblia, a gente olhamos para eles e pensamos, rapaz, como é que pode este homem ter feito o que fez? Quando no caso do profeta Elias, nós observamos na última aula, que o profeta Elias ele ora a Deus e fogo dos céus cai. De fato é que o poder que vem não é de Elias, tampouco dos profetas, mas esse poder que vem dos céus, vem do alto. Tanto é que quando Tiago ele faz referência a respeito do profeta Elias, Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas para hoje, para tomarmos com base, eu quero falar a respeito deste homem, Simão Pedro. De fato é que o Simão Pedro, ele simplesmente nasceu em Betsaida, era filho de Jonas. O que chama a atenção é que esse simples Simão era um homem pescador, profissional na pesca. Quando nós observamos o capítulo 5 do Evangelho de Lucas, a gente consegue perceber isso. Uma certa feita, eles tentam pescar a noite toda, insistem na pescaria, mas tentam pescar a noite toda e não conseguem apanhar simplesmente nada. Jesus vem, entra no barco de Simão e fala: Simão, lança-te a rede no lugar mais profundo. O Simão vai olhar para Jesus e vai dizer: mas mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. De fato é, quando nós observamos capítulo 5, nós vamos perceber que o Simão ele lança a rede. Aí o texto vai dizer: então fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. De repente Simão Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer para aqueles homens: olha, a partir de hoje, vocês não serás mais pescador de peixes, mas a partir de hoje, serás pescador de homens. Ao verso 11 vai dizer: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O que chama a atenção é que daí para frente em diante, Pedro começa a caminhar com Jesus. Pedro começa a ter experiências com nosso Mestre. Pedro caminhou com Cristo, viu e ouviu coisas que os outros discípulos não presenciaram. Esse mesmo Pedro, ele fez parte do grupo de pessoas mais íntimas de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. De fato é que quando Jesus Cristo, ele vai até a casa de Jairo para olhar a sua filha que está à beira da morte, de repente para entrar dentro da casa, Jesus convida somente Pedro, Tiago e João. Quando se trata do episódio da transfiguração, Jesus convida Pedro, Tiago e João. Aqui nós percebemos que esse mesmo Pedro, ele tem uma experiência incrível com Cristo,
ele tem uma experiência incrível na caminhada com o nosso Mestre Jesus. De fato é que uma certa feita, o nosso Mestre Jesus, ele vai olhar e vai dizer, ora, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí, de repente, alguém vai olhar e vai dizer, olha, é João Batista, ou então Elias, ou outros profetas do Antigo Testamento. Aí Jesus vem olhar e vem dizer, e vocês? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro, com muita ousadia, ele toma a palavra, ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Uma certa feita, o nosso Mestre Jesus está pregando. O sermão de Jesus não é um sermão muito agradável para o povo. O povo começa a dispensar a multidão em João capítulo 6. De repente, Jesus olha para aquele povo, Jesus olha para os seus discípulos e diz, e vocês, não querem ir com eles também? De repente, Simão Pedro toma a palavra novamente e ele diz, mas a quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Aqui nós estamos presenciando um Pedro que simplesmente está vivendo coisas extraordinárias. Mas o tema da mensagem de hoje são homens extraordinariamente comuns. De fato é que o Pedro está passando por um processo de construção. Pedro está passando por um processo que ele está sendo moldado. E de fato é que por ele ser homem, assim como eu, assim como você, Simão Pedro não era perfeito. Simão Pedro teve as suas falhas. Tanto é que uma certa feita, quando vieram prender o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Simão Pedro ele não aceita. Ele saca a mão da espada e arranca a orelha do soldado Malco. De fato é também que quando nós vamos observar a respeito de Simão Pedro, chega uma hora que Pedro se considera melhor do que os outros discípulos, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e o verso número 29. O que chama a atenção é que quando o nosso Mestre Jesus, ele fora preso, de repente, o Simão Pedro, ele começa a seguir a Jesus de longe. Esse mesmo Pedro que estamos falando aqui nesse exato momento, é o mesmo Pedro impulsivo que prometeu seguir e dar a sua vida por Jesus. Mas esse mesmo Simão Pedro é o Simão que por 3 vezes negou a Jesus, que por 3 vezes disse, eu não conheço este homem. Esse mesmo Simão Pedro foi o que fez a promessa, dizendo, eu nunca vou te abandonar. Mas em meio, perante uma fogueira, negou a Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 55. Então aqui nós podemos perceber que Pedro andou com Jesus, caminhou com Jesus, mas teve as suas falhas, teve os seus contratempos, teve os seus altos e baixos da vida, que ao decorrer dessas mensagens que eu venho transmitindo para o seu coração, eu sempre venho frisando para vocês que não existe supercrente, não existe Mulher Maravilha, não. Nós somos de carne, somos falhos. Nós somos apenas peregrinos que estamos sujeitos a falhar. De fato é que eu estou sujeito a falhar, você está sujeito a falhar, todos nós estamos sujeitos a tropeçar. Mas o que chama a atenção, o que cativa a minha atenção, é que o arrependimento genuíno trouxe Pedro de volta para o caminho. Porque de repente a Bíblia vai dizer que depois que Simão Pedro ele nega Jesus, ele se arrepende amargamente. Então esse arrependimento de Pedro trouxe Pedro de volta para o caminho certo. De fato Pedro cresceu, Pedro amadureceu, Pedro viveu coisas extraordinárias. Mas quais foram as consequências desse crescimento? Quais foram as consequências desse amadurecimento? É interessante, quando nós observamos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a gente vai perceber
O nosso Mestre Jesus, na sua ascensão, está cerca de muitas pessoas reunidas ali. E Pedro também estava lá. De repente nós vamos observar Atos dos Apóstolos capítulo 2. No dia de Pentecostes, tem cerca de 120 pessoas esperando as promessas do Pai, a promessa de Cristo se cumprir. Mas de repente, Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo e Pedro estava lá. Atos capítulo 2, verso 38, um homem prega a palavra e quase 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. E quem é esse homem? É Pedro. Atos dos Apóstolos capítulo 3, tem um coxo à porta do templo chamada Formosa, pedindo esmola a todos os que entram. De repente, tem 2 homens subindo a caminho da oração. Esse coxo vai olhar e vai dizer: é hoje que eu encho meu bolso de dinheiro. Esse coxo vai olhar para esses homens e vai dizer: dai-me, pois, uma esmola. Esses homens vão dizer para ele: olha para nós. O coxo olha para eles esperando receber deles alguma coisa. Estes 2 homens vão olhar e vai dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Quem eram esses homens? Era Pedro e João. Atos dos Apóstolos capítulo 4, tem um homem perante o Sinédrio e está dizendo: o Cristo ao qual vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quem é esse homem pregando? É Pedrão. O que chama a atenção, Atos dos Apóstolos capítulo 5, Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo. E quem é que olha para eles e fala: vocês não mentiram a homens, mas mentiram a Deus? Pedro libera essa palavra para eles. Quando nós vamos observar Atos capítulo 9, Dorcas morre, perde a vida, mas um homem vem, ora, e Dorcas volta a viver. Quem é esse homem? É Pedrão. Quando nós vamos observar Atos capítulo 10, tem um homem na casa de Cornélio. De repente, esse homem ora, e o Cornélio e toda a sua família é alcançada pelo verdadeiro evangelho de Cristo. E quem é esse homem? É Pedro. Atos dos Apóstolos capítulo 12, tem um homem que está preso, tem um homem que está guardado na prisão. A igreja está orando, a igreja está clamando. De repente Deus envia um anjo lá na prisão e liberta esse homem. Quem ele é? É Pedro. Eu dei essa volta só para dizer ao teu coração neste momento: Pedro era um homem comum, mas nas mãos de Deus fez coisas extraordinárias. Sendo usado por Deus, Deus manifestou o seu poder através desse homem. Mesmo em negando, mesmo tropeçando, mesmo naufragando, Deus ainda usou este homem. Por quê? Porque se arrependeu de verdade. Eu libero essa palavra para o teu coração neste momento, que um momento não define a sua história. Por mais que você errou, por mais que você caiu, por mais que você pecou, sempre existe uma oportunidade de recomeçar. Eu sempre falo nas mensagens de escola que estou ministrando, que enquanto houver o fôlego de vida, enquanto você estiver respirando, sempre existe uma oportunidade de recomeçar. Eu libero para o teu coração neste momento. Ainda dá tempo de você voltar a exercer aquilo que Cristo te chamou para fazer. Ainda dá tempo de você começar a exercer a chamada que Cristo confiou a você. Pois ainda que caiu, ainda que pecou, ainda que tropeçou, Deus está dizendo ao teu coração: Ele está te chamando, pois a caminhada não terminou. A jornada não acabou. Ainda não é um fim. Ainda não acabou. Deus te convida a viver aquilo que Ele já designou para a tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus continue guiando os seus passos e frisando ao teu coração: homens extraordinariamente comuns falharam, erraram, tropeçaram, mas se arrependeram
e foram usados por Deus de maneira extraordinária. Que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.